Olá! Espero que esteja tudo correndo bem. Vamos continuar o evento e conversar agora com alguns pesquisadores. O palestrante desta sessão é Sandro Marden Torres. Ele é professor da UFPB na área de Engenharia de Materiais e Metalúrgica, com ênfase em materiais cimentícios e cerâmicos. Coordenador do Laboratório Tecnomate, sua pesquisa envolve durabilidade de materiais cimentícios, resíduos industriais, caracterização mecânica e microestrutural de materiais, entre outros. Atualmente, ele preside a Agência de Cooperação Internacional da UFPB. Nosso moderador será Gustavo Oliveira. Ele é professor do Departamento de Computação Científica da UFPB, co-líder do Laboratório de Modelagem em Engenharia de Petróleo, e membro do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade. Sua pesquisa envolve métodos numéricos, dinâmica dos fluidos, modelagem computacional e computação científica. Boa palestra para você e até breve! Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Sandro. Prazer enorme receber você no evento. Muito boa tarde também a todos os nossos ouvintes, a quem está nos acompanhando. Prazer enorme também ter sido convidado aqui pela Kelly para estar também fazendo uma contribuição com esse workshop que é muito importante para a nossa região, para a universidade. E, Sandro, seja bem-vindo. Nós temos aí um bate-papo pela frente e você veio hoje para falar um pouquinho para a gente sobre o Tecnomate, o laboratório que você tem coordenado, e já passo a bola para você, mas só colocando aqui, eu gostaria de ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre o Tecnomate, depois a gente entra num bate-papo sobre o nosso contexto estadual, regional, e se der um tempinho também a gente bate um papo sobre a internacionalização e você fala sobre o seu papel lá na ACI. Pode ser assim? Fantástico. Então vou passar a bola para você, você apresenta aí e daqui a pouco eu retorno. Tá bom? Tá ok. Boa tarde a todos, eu vou compartilhar uma tela com vocês. E como o Gustavo já anunciou, né? Eu sou o coordenador do Laboratório de Tecnologia de Novos Materiais. E, primeiramente, agradecer o convite da professora Kelly, que hoje preside a Inova, por essa iniciativa, e cujo tema é tão, por si só, já explícito, né, desafiador. Licenciar as nossas invenções, né? A universidade tem se destacado no registro de propriedade intelectual em várias áreas, e isso é um registro que demonstra a nossa capacidade de contribuir para o desenvolvimento, né? Eu trabalho nesse tema já, o Tecnomate, ele surgiu com alguns anos atrás, mas ele surgiu por uma razão que era simplesmente agregar valor da ciência que era produzida na instituição para o desenvolvimento econômico regional, né? E aí eu trouxe essa figurinha, é um elefante, obviamente, dá para ver, é um desenho cortejado por artistas aí no mundo inteiro, uma lenda que foi produzida, uma ideia que foi produzida no século IX, na Índia, e fala de um congresso onde cada sábio desse foi explorar uma região do elefante. Esses sábios são cegos, e devido ao tamanho, né, e a condição deles, cada um se deteve a uma parte do elefante. Ao final, eles foram para uma sala de conferência compartilhar seus resultados, né? E aí cada um descrevia o elefante baseado naquilo que eles experimentaram individualmente, né? E a constatação é que haviam concordâncias e discordâncias, porque para alguns o elefante era um ser cilíndrico e muito rígido, como um tronco de árvore, e para outros não, o elefante era um ser cilíndrico, sim, mas fino e muito duro, mas existia outro grupo que dizia que ele era fino, sim, mas ele era fibroso, como um fio, uma corda, e outros discordavam completamente, diziam, não, ele é plano e flexível.
Então, a pergunta que surge aí dessa figura, né, é como solucionar problemas complexos em um mundo de experts. A universidade é o lugar dos experts. Existem experts em absolutamente cada área do conhecimento que se propõe as diversas disciplinas da universidade. Mas como explicar e resolver o grande problema que temos nas nossas mãos, o grande elefante na sala? Muitas vezes o grande elefante numa sala cheia de vasos de cristal. Como resolver esse problema? Então, baseado na lógica de que a solução de problemas complexos requer uma visão integrada, a gente foi entender, a partir de demandas vindo da reitoria, quem é o nosso cliente, né? E dentro do contexto da região Nordeste, temos a nossa Paraíba, onde a Universidade Federal está inserida e com grande representação. E aí tem esse mapa, e aqui à direita, a representação percentual de cada setor no PIB, na nossa economia. E, paralelamente, pensando no tema de sustentabilidade, que foi anunciado logo no início, veja só, bagaço de cana ocupa o maior número, a primeira posição em resíduos sólidos, 55% do resíduo sólido produzido. Resíduos minerais não metálicos, em segundo lugar, construção civil em terceiro lugar, e assim segue. Então, quando você olha isso e olha também o percentual de cada área da economia, é fácil perceber que, do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista da aplicação do laboratório de tecnologia de novos materiais, as principais cadeias temáticas estão entre o agronegócio, a construção civil e as energias alternativas renováveis. E foi nesse contexto que surgiu o IDEP, Instituto de Desenvolvimento do Estado da Paraíba. O Laboratório de Tecnologia de Novos Materiais, ele está inserido, ele é um laboratório associado ao IDEP. E o IDEP foi um órgão concebido pelo professor Rômulo Polari para produzir desenvolvimento. IDEP, que significa Instituto de Desenvolvimento do Estado da Paraíba, Instituto UFPB, de Desenvolvimento do Estado da Paraíba. E como laboratório de novos materiais, inserido nesse contexto, a gente precisava fazer esse diagnóstico. E a solução de problemas complexos passa por integrar uma equipe interdisciplinar, né? E aí está a equipe do IDEP, professor Alexandre, Lucídio, professor Antônio Leal, que hoje é o nosso superintendente de infraestrutura, professor Lucídio é o diretor do Centro de Informática, Bruno Jefferson, Félix, Andressa, Rodinei Medeiros, Kelly Gomes, que é organizador desse evento, o Massal, que é o vice-diretor do Centro de Energias Renováveis, e eu. E atuando em 4 grandes áreas da engenharia, com o suporte de pessoas de grande envolvimento, como é o doutor Ricardo, Josivan, Isaac, pessoas que coordenam lá as diversas sessões do nosso laboratório, né? E também, igualmente importante, ter uma equipe interna na UFPB interdisciplinar, é ter um fórum internacional, porque o tema de sustentabilidade, desenvolvimento econômico, aplicação de ciência à tecnologia, ao desenvolvimento econômico, é um tema mundial. Então, ao longo da nossa existência, nós fizemos parcerias com vários países, Dinamarca, nós temos um aluno lá, Fábio Maris, que hoje está na Dinamarca. Na Suíça, nós temos a Natália, que foi aluna nossa, com o Guillaume, em Zurique. Nós temos contatos na Malásia, a partir dos meus contatos na Inglaterra. Através do envolvimento com o professor Leon Black, da Leeds, Marçal fez o doutorado dele lá, o Tiago também. Na Escócia, temos também um grande envolvimento lá com Caroline Kirk e Donald McPhee, aqui na área de catálise, né, de química, do departamento de química, professor Ieda envolvida, aqui Félix em contato com Peter Petrov, aqui na Escócia com Caroline,
pessoas trabalhando em temas comuns. Aqui é o William, que é aluno aqui da Paraíba, que foi para lá. E também na pós-graduação da mecânica, a gente teve a oportunidade de ter alunos nossos fazendo sanduíche aqui em Portsmouth, lá na Inglaterra, aqui no Canadá, em Ottawa, né? Então, nós temos um contato que poderia ser até mais intenso, mas ainda com a Argentina e México, que é Ivan Escalante, que é um grande cientista na área de cimento, o professor Iraçá também. Então, o tema sustentabilidade ele é internacional e ele requer diversas visões, mas que estejam integradas, centralizadas para resolver um problema. Então, essa é a característica que eu gostaria de ressaltar, que está presente no laboratório de materiais, né? Aqui são os nossos equipamentos, ó. São muito bons equipamentos. Nós temos capacidade aqui de monitorar a energia de transformação, propriedades reológicas, aqui é um DMA, aqui é um reômetro rotacional, aqui é uma análise, um calorímetro diferencial, termogravimétrico e análise térmica acoplados. Nós temos um microscópio eletrônico com módulo ambiental em funcionamento, um difratômetro de raio-x que permite determinar as coordenadas atômicas dentro de uma molécula, máquina de ensaio mecânico e 3 novos equipamentos de 2021 que estão em fase de instalação, acho que até o final do ano estarão todos operacionais. Esse é um difratômetro maior, com mais recursos, com mais capacidade de maior expansão de estudos de materiais. Temos um microscópio novo também, de emissão de campo, que é um microscópio fenomenal para o estudo de nanomateriais e nanotecnologia, e um microscópio eletrônico de transmissão, que juntos, esses são os laboratórios à disposição da área de materiais, mas se você agregar os outros equipamentos que tem na UFPB, nos outros grandes laboratórios que temos, a UFPB se coloca num lugar especial para explorar muita coisa. E eu ressaltei no começo a construção civil. Esses prédios aí, eu escolhi eles assim, por uma razão bem particular. É porque fui eu quem construí esses prédios. Antes de eu ser acadêmico, eu fui engenheiro de residente, fui empresário também, e até em alguns trabalhos, até trabalho voluntário, como dessas 2 igrejas aqui. Construção civil de fato, uma cadeia gigante, envolve muitos materiais e tem muitos desafios, né? Como a gente viu logo no começo, gera bastante resíduos e tem uma capacidade de absorver também rapidamente novas tecnologias. Eu tenho N exemplos para dar, infelizmente não nessa palestra, mas em alguma outra palestra eu posso até destacar isso daí. Aqui dentro da cadeia da construção civil temos o cimento Portland. O cimento Portland é o material de engenharia industrial mais consumido pela humanidade. E aí tem aí o nosso grande parceiro, a Elizabeth Cimentos, uma indústria extremamente moderna. Aqui nessa foto tem uma reunião que tivemos para discutir projetos de desenvolvimento e inovação. Aqui o Degmar Diniz, que é o diretor industrial, né? Vilmar, responsável pela produção, o professor Lucídio Cabral e eu aqui discutindo temas relevantes à cadeia do cimento, né? E por que ela é importante? Porque a cadeia de cimento ela está ligada diretamente com o desenvolvimento. Aqui embaixo nós temos o PIB per capita e aqui nós temos o consumo de cimento, só de cimento. A nossa capacidade instalada de cimento aqui na Paraíba, nós temos um polo cimenteiro aqui, um dos mais importantes do Brasil. Ela é quase 2 vezes maior do que a que está em operação hoje. E esse é o nosso PIB. De fato, a gente está alinhado com essa curva. E os países que estão abaixo, mas já são desenvolvidos, é porque eles já implementaram a sua infraestrutura. Então, o consumo de cimento per capita é inferior, porque eles já têm infraestrutura instalada. E nós estamos construindo a nossa infraestrutura. Essa aqui é a média nacional, aqui é a média da Paraíba. A média nacional está justamente no meio do caminho da capacidade
da Paraíba de produção, né? Então, de fato, essa curva ela faz sentido. Então, qual é a ideia? É que o laboratório contribua para que nós subamos esse PIB, né, com um consumo de cimento responsável do que se refere a melhor utilização desse material. Então, o material ele é usado como principal ligante em concretos, que é o principal material industrial no final das contas, porque a gente quer cimento para fazer argamassa e concreto. Mas também a gente tem também a matéria-prima do próprio cimento, que é o clinker. E em ambos, o nosso laboratório tem se debruçado em maximizar seu rendimento, minimizando também o seu impacto ambiental. Esse gráfico, ele sinaliza isso. Não é? Então, uma das alternativas, né, da cadeia, do ponto de vista ambiental, é aumentar os combustíveis alternativos, que é essa linha azul escura aqui, ó. A eficiência, e depois a linha azul é combustíveis alternativos, o laranja são materiais substitutivos ao clinker. Esses materiais eu vou falar deles aqui daqui a pouco, né? Então, combustíveis alternativos é uma área muito interessante, né? Então, a gente atua nesse contexto aí. Aqui é um estudo que nós fizemos, eu já estou entrando já em exemplos de pesquisa que a gente fez. Aqui nós temos o Synchrotron, que fica lá na Inglaterra, chamado Diamond, laboratório Diamond Light Source. A gente tem realizado experimentos lá com a indústria e com parceira, nossa colega Caroline, da Escócia. Nós temos feito pesquisa para definir a estrutura molecular do clinker. Esse gráfico aqui, só para vocês entenderem, são as dimensões dessa estrutura em relação à sua capacidade de absorver contaminantes vindo do combustível. E aqui, por exemplo, magnésio, enxofre, para mostrar para vocês que a gente tem feito pesquisa em escala atômica para resolver um problema macro, que é um problema de produção de alta escala. Então, é ciência aplicada à tecnologia. Se você tiver um probleminha no seu cimento, no seu concreto, por causa do meio ambiente, por causa de alguma coisa, acontece isso, ó. Isso aqui é a fundação de um prédio, seus 40 andares, totalmente rachada. Você vê, ó, fissuras aqui, ó, cabe uma mão. A mangueira aqui, ó, já entrou dentro de uma fissura dessa. Então, são rachaduras gigantescas. Isso inviabiliza a fundação. Você tem que recuperar essa fundação. E esse fenômeno químico aí, em particular, ele surge através de você entender o que está acontecendo em microescala. Esse aqui, ó, é um grão microscópico de cimento que pegou um pouquinho de água e parcialmente hidratou. Aqui eu tenho bolsões aqui, ó, de componentes que contêm enxofre. Então, o enxofre está presente nos combustíveis alternativos. Aqui está a prova. Essa parte vermelha aqui, ó, é a parte do enxofre. E aqui é um corte que a gente fez no meio desse bloco para olhar como é que os agregados, as areias, estavam coladas com o cimento. Então, a gente percebeu tudo rachado aqui no meio. E dentro dessas rachaduras, ou junto com essas rachaduras, muito enxofre. Então, de fato, a relação do elemento químico enxofre no cimento, em microescala, gera um problemão de macroescala. Aqui é outro tipo de pesquisa que nós fizemos. Essa foi motivada pelo fato do Brasil não ter nenhum tanque de gás liquefeito produzido de concreto. Então, é um tema estratégico. A gente ter tecnologia para materiais que permitam construção desse tipo de tecnologia é estratégico para o Brasil. Então, Massal foi fazer o doutorado dele lá com Leon Black, lá em Leeds, e ele estudou uma tecnologia de imobilização de CO2 para maximizar a capacidade do material ser usado em ambiente criogênico. Eu acho que foi, salvo engano, a primeira tese no Brasil nesse tema.
com essa finalidade. E Massal, sabiamente, escolheu agregados especiais, esses agregados aqui que tem V, P e K, e são agregados que nós estamos investigando o potencial de uso deles. P é um agregado que não tem, ela tem poucas jazidas no mundo, mas é o principal material usado para fazer esse tipo de tanque, que tem na Inglaterra, por isso que ele foi para lá. Além da cadeia, o fato desse material estar lá na Inglaterra aplicado de forma real foi motivador, né? Mas veja só esse outro material aqui, ó, bem lamelar. Esse é um material regional, nós temos aqui pertinho de nós, no interior da Paraíba. E esse material se comportou muito bem, quase da mesma maneira quanto o outro material P. Então, isso para nós é o quê? É vislumbrar que há um potencial tecnológico avançado aí nesse tema. Concretos para tanque de gás liquefeito. Isso aqui é outro tema, dentro da cadeia de construção civil. Concretos feitos com agregado reciclado. Nós temos uma usina de beneficiamento de agregados reciclados de concreto aqui no município. Então, por que não pegar esse resíduo e ver o seu potencial? Aqui está aqui o nosso amigo Jackson testando uma laje construída inteiramente de agregados reciclados. E aqui nós estamos vendo a microestrutura para explicar por que ele se desempenhou tão bem. Então, a conclusão desse trabalho é que é possível se desenvolver elementos pré-moldados com agregados reciclados e com bom desempenho. Então, é uma tese tecnológica. Teve alguns professores, o professor Enildo fez a tese de doutorado baseada nesse protótipo, e tem vários artigos que nós extraímos disso aí. Mas, de fato, é ciência aplicada à tecnologia. Hoje, sabemos fazer uma laje pré-moldada com agregados reciclados. Outro tema esse é um tema que ele surgiu dentro daquela ideia das rachaduras, né, que você vê na problema de durabilidade que eu falei há pouco. A ideia é como eu posso reproduzir quantitativamente cada detalhe microscópico, de maneira que eu consiga quantificar o dano, ou reproduzir o traço daquela mistura em particular. Aqui está um exemplo, junto com o professor Bruno, né, Lucídio, Antônio, Andressa, a gente fez um levantamento e conseguiu mapear, usar técnicas de otimização de grafos, e conseguimos chegar à proporção desejada daquilo que a gente estava buscando, que é a reprodução dos traços e do nível de fissuração de uma matriz, de uma argamassa, por exemplo. Aqui é outra área, né? Dentro de energias alternativas, vocês viram lá no começo, energias alternativas renováveis é um dos nossos, está no nosso radar. Aqui eu tenho um tubo que pega a radiação solar, absorve o calor, passa no fluido, e assim eu tenho aqui um equipamento termosolar, né? E essa tese foi do Félix, colaboração do Peter, do Imperial College, colaboração da professora Kelly, é depositar na superfície de tubos uma formulação de materiais para que potencialize a sua eficiência de acumulador térmico. E isso foi feito, esses números aqui, 1, 2, 3 e 4, é para demonstrar que esse material se comportou tão bem quanto o melhor material comercial existente. Então, hoje, o que nós temos aqui? A ciência e a tecnologia para desenvolvimento de materiais coletores termosolares aqui na nossa casa. Esse aqui é um trabalho também dentro da cadeia de construção civil, mas ele pode ser dividido entre gesso, mineração e construção civil. O desenvolvimento de uma rota de reciclagem de gesso a frio. Isso aqui tem uma patente depositada nossa. E nós desenvolvemos uma maneira de imobilizar esse gesso, e está tudo descrito lá na nossa patente. Aqui é o professor Jefferson Mack, que é eu, ao lado do nosso microscópio. Isso é importante mostrar, microscópio, análise de imagem microscópica, porque
como eu disse lá no início, para resolver um problema complexo, tem que envolver muito conhecimento. E ele vai desde a parte microscópica até a parte macroscópica tecnológica. É isso que a gente está tentando demonstrar com um slide como esse. Aqui é outra pesquisa interessante, ciência, ativação alcalina química de solução de lodo sanitário. Aqui é o lodo sanitário. Lodo sanitário é um resíduo sólido que existe em muitos municípios, no mundo afora. E sempre em torno de grandes centros urbanos. Ou seja, se você conseguir uma tecnologia para desenvolver um cimento estrutural, esse número aqui são as resistências, tá? Resistências altas, hein? Cimento. A partir de lodo, é uma boa ideia. E, mais uma vez, precisa de muita ciência, mas nós conseguimos agregar tanto a ciência quanto a tecnologia. Aqui é outra inovação, é uma placa corta-fogo. Isso aqui é uma plaquinha, com 10 milímetros de espessura, feita com um cimento chamado cimento alcalinamente ativado e fibras naturais. Vale salientar que 90% da matéria-prima necessária para produzir isso daqui tem na nossa Paraíba. Então, a gente testou aqui numa chama direta de uma chama de 1000 graus e houve uma barreira que, a partir de 35 minutos, do outro lado, só chegou a 100 graus, ou seja, tempo suficiente para haver uma intervenção. Esse material ele pode servir tanto como uma porta corta-fogo, como uma manta protetora do aço. Muita gente sabe que estruturas de aço não toleram incêndio, então pode ser usado em plataformas, navios e até estrutura de prédios que tenham aço. Colocar uma manta dessa, nós temos já toda a tecnologia conosco. Esse aqui é muito interessante, é o primeiro resíduo mais abundante na Paraíba, bagaço de cana. E um dos 4º, 5º lugar, temos a cinza do bagaço de cana, porque se usa muito bagaço de cana como biomassa para geração de energia. E aqui temos a cinza que sobra lá do processo. O que a gente fez? Desenvolveu um cimento alcalino a partir da cinza. Está aqui ele beneficiado, está aqui ele sem beneficiamento, está aqui o processo de extração. Eu não vou contar o segredo, porque depois a gente pode conversar mais particularmente, mas a gente está sabendo fazer. Aqui imagens de micrografia para demonstrar, aqui imagens de difração de raio-x para demonstrar a sua estrutura e a sua microestrutura. Aqui é outro resíduo interessante, resíduo de biodiesel. No processo de produção de biodiesel, existe a transesterificação e a partir desse processo de purificação, sobra-se um resíduo alcalino. Está aqui ele. E nós usamos esse resíduo para desenvolver tijolos. Aqui é um tijolo de cimento que foi testado à abrasão. Veja que o comportamento dos resíduos com o biodiesel foi melhor em certas condições. Então, de fato, temos tecnologia para usar solo cimento, biodiesel, mas com ativação com resíduo biodiesel. Muito interessante, muito oportuno. Resíduos minerais, aqui temos uma pozolana, para quem não sabe o que é uma pozolana. Pozolana é um material inorgânico que ele se comporta quimicamente ativo nos cimentos, melhorando suas características. Essa linha vermelha aqui está no fundo do vale. Eu quero que o nível de cal vá para o fundo. E assim foi, quando eu usei esse meu resíduo. E aqui eu explico a reação química e tal, para demonstrar a vocês essa questão da integração do conhecimento, indo até a microestrutura e voltando para a tecnologia. Aqui também um estudo interessante, a cimentação de poço de petróleo, ela é uma tecnologia extremamente usada, e uma coisa que o cimento tem que garantir é que não haja migração de gases ou fluidos que possam contaminar o lençol freático na hora de explorar o petróleo. Então, a gente usou aqui alguns aparatos
de propagação de onda. Isso aqui foram 3 teses distintas, e uma delas, migração de gases pela interface. Então, nós temos um estudo de interface metal-cimento, agregado cimento, vários estudos de interface a gente está fazendo, tanto por método não destrutivo de onda e espectroscópico, como também microestrutura e migração. Aqui é um caso interessante. Isso aqui é o interior de um forno de olaria, e aqui é um material que tem o formato do tijolo, mas não é tijolo, é uma pozolana de alta reatividade. O nosso laboratório se engajou em maximizar o desempenho dessa pozolana. Esse aqui é um produtor paraibano, lá no interior, perto de Soledade. Ele tem uma fábrica e a gente se engajou em ajudá-lo a ter um produto. E esse produto chegou a valer em torno de R$1.000 a tonelada. Veja que agregou muito valor, e ele precisa de alguns trabalhos de processo, e nós ajudamos ele aqui no laboratório. Esse aqui é uma outra invenção, né? É um adesivo destinado a trabalhar em altas temperaturas. A gente iniciou essa pesquisa baseado numa visita que o nosso colega Rodinei fez à Petrobras, e eu também fiz em outra ocasião, e existe a unidade catalítica de craqueamento, e eles colam o refratário a uma superfície metálica para fazer o processo de craqueamento. Quando a superfície fissura, o gás, a atmosfera ácida vai, corrói o aço e cai o refratário. Então, tem um trabalho de recuperação muito intenso. O que a gente pensou? Vamos desenvolver um adesivo inorgânico que aguente altas temperaturas e que aguente ataque ácido. E assim foi feito. Isso aqui foi motivo da tese da professora Kelly, que é a nossa organizadora. Então, nós temos aqui esse adesivo, 2 placas de aço, e aqui o desempenho dele. O epóxi, ele não aguenta altas temperaturas, então a gente sai ganhando, e com a tecnologia paraibana. Esses são os exemplos que eu quis trazer para vocês, só para demonstrar. Nós temos muito mais pesquisas. O grupo ele tem, sei lá, mais de 100 teses defendidas, tem publicação, mas eu quis ressaltar aqui aquilo que está atrelado ao desenvolvimento de tecnologia, aquilo que pode ser transferido diretamente para o processo de produção. E eu elenquei aqui 4 necessidades que são para satisfazer os desafios do licenciamento, né? Uma visão integrada, focada para o desenvolvimento regional. Isso, aparentemente, é uma frase bonita, sim, mas o professor, o pesquisador de universidade, ele tem uma paixão muito grande pela sua ciência, mas nem sempre essa ciência está relacionada com o desenvolvimento regional. Às vezes é a ciência pura. E a ciência aplicada, você já tem uma outra camada menor, e quando se fala de desenvolvimento regional, a camada pode ser ainda menor. E por que isso? É porque o cientista, o professor acadêmico de todas as universidades do Brasil, eles têm que gerar indicadores de produção científica. Isso se refere a paper. E paper, existe uma agenda internacional de jornais que o assunto precisa se enquadrar na agenda da revista. Então, o desenvolvimento regional provavelmente não esteja nela assim tão popularmente como desejaríamos. Consequentemente, a visão integrada focada no desenvolvimento carece de de ser fortalecida, né? A rede de conhecimento nacional e internacional, isso é importante, porque o tema é mundial, o tema de desenvolvimento regional é mundial. Cada região deseja desenvolver, mas a ciência por trás disso também é mundial. E, às vezes, uma parceria ou uma ideia vinda de um colega desse fórum internacional dá uma grande contribuição para a inovação. Infraestrutura laboratorial consolidada. Eu digo a vocês que esse não é um grande desafio para o UFPB, porque nós já temos uma infraestrutura consolidada. E se mobilizará para grandes demandas, pequenas demandas,
conforme elas chegarem, né? E nós temos uma infraestrutura de pesquisa e pós-graduação instalada. E, nesse aspecto, eu vejo que cada vez mais a gente pode dizer que a nossa pós-graduação tem se aberto, tem tido olhos para formar recursos humanos para o parque industrial e para os geradores de parceiros privados, não é? Então, isso é muito importante. Essa é uma das funções da universidade. Por último, eu conectei aí essas 3 engrenagens, em especial a branca é a demanda de inovação. Eu vejo hoje, no meu ponto de vista particular, que a ciência, tecnologia e inovação e a estrutura de fomento, elas estão bem organizadas. Existe uma chamada sucessiva de editais, e existe um pensamento federal, nacional, estadual, na área de fomento à pesquisa, mas eu acho que um desafio é que a demanda de inovação venha massivamente do parque industrial, do setor privado. Porque essa parte da engrenagem, para mim, ela é fundamental no que se diz respeito à transferência de tecnologia. Então, a gente está muito bem em licenciamento, a gente já demonstrou aqui que nós temos capacidade de inovar. Esses são os exemplos do Tecnomate, mas se você puxar os exemplos de todos os laboratórios da UFB, isso já está passivo da nossa capacidade inventiva. E, principalmente, inovação com forte fundamentação científica. Mas a demanda de inovação vinda da indústria, do parque produtivo, ela ainda é carente. Na minha visão, e aí eu quero parabenizar aqui os organizadores, especialmente a professora Kelly, esse evento ajuda nesse processo de divulgação. O industrial paraibano pode ter certeza que ele vai obter as melhores soluções aqui dentro da UFPB. E essa é a minha fala por hoje. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu vou interromper aqui o meu compartilhamento. Sou Gustavo. Ótimo. Eu estava recebendo um feedback aqui do pessoal dizendo que o meu microfone está baixo. Eu não sei se está ruim aí para você ou se já melhorou. Melhorou agora. Mas eu tô com mal de mic aqui. Mas eu espero que o pessoal esteja me ouvindo. Bom, Sandro, você enorme aí a sua capacidade produtiva do seu laboratório. Eu não tenho nem muito o que falar. Eu trouxe alguns fatos aqui que eram para a gente poder discutir, mas o nosso tempo realmente ele é muito pequeno. E eu só queria comentar que, com muito do que você falou, a gente sabe que a cadeia... o efeito estufa, né, os problemas do lançamento de CO2 na atmosfera, que a indústria de cimento ela é responsável por em torno de 5 a 7% disso, né? E essa parte do desenvolvimento dos cimentos Portland em termos sustentáveis é algo que está vindo aí e tem um potencial enorme nesses últimos, talvez, 2 anos. Muita pesquisa avançou nessa área. E olhando para o que você apresentou, eu acho que nós até que estamos dentro da universidade, às vezes não conhecemos, talvez assim, são pérolas escondidas que estão por aí, uma capacidade infraestrutural enorme, um potencial enorme, e a gente fica surpreso de saber que a gente tem tudo isso sendo feito bem aqui do lado da gente. A gente sabe que a Paraíba ela realmente tem esse polo cimenteiro, né, trazendo até um fato, mais recentemente, eu vi que até a Elizabeth entrou num processo, né, de comercial aí, de atração, não sei se foi vendida pela CSN por uma cifra enorme, da ordem de bilhões aí. E então é realmente um mercado muito positivo. A gente está chegando no final, eu tenho umas perguntas aqui que estão chegando. Eu queria, Sandro, só fazer uma pergunta para você, que você pudesse me responder bem brevemente, que a gente está em cima da hora para dar oportunidade para o pessoal. Qual seria hoje que você vê o desafio, ou assim, o seu ponto mais nevrálgico de conseguir converter toda essa tecnologia
regionalmente ou dentro do estado, falando sobre o ponto de vista da academia. Você só poderia citar assim, o que você vê como sendo a maior dificuldade de converter tudo isso? Boa pergunta. A pergunta, de fato, é excelente, vai direto ao ponto nevrálgico, né? Eu acho que a universidade, de repente, do ponto de vista geral, né, conhecendo as estruturas das universidades federais, ela se vê muito mais como uma grande escola do que como uma grande geradora de desenvolvimento. E esse é uma espécie de um paradigma, né? Então, eu acho que a gente precisa também despertar para perceber a nossa capacidade de interferir no desenvolvimento econômico da nossa região. Eu fiz um gráfico uma vez, eu devia ter trazido hoje, não trouxe, a relação entre o PIB per capita e o número de doutores per capita. É uma relação exponencial. Peguei todos os estados do Brasil e peguei todos os doutores cadastrados na CAPES, no Lattes, e eu fiz uma curva, e ela é exponencial. Agora, a Paraíba está fora da curva. Ela é o terceiro estado do Brasil em doutor por habitante, mas ela está com um PIB abaixo. Então, isso para mim, é um indicador da minha resposta. A Paraíba ainda não percebeu que a UFPB é um grande lugar para gerar desenvolvimento econômico, através do seu conhecimento, da sua infraestrutura, do seu acervo, e do conjunto de experts e se colocar na visão integrada para o desenvolvimento, aí a gente dá um avanço gigantesco. Perfeito. Sandro, acho que aqui um bate-pronto em 1 minuto e meio, 2 minutos, eu vou jogar 2 perguntinhas combinadas aqui na tela para você, que eu acho que elas sintetizam em conjunto os interesses, e a primeira é essa daqui, Valdir Leite Roque perguntando, professor Valdir, colega nosso aí, professor Marden, quais dos trabalhos do Tecnomate já foram transferidos ao setor industrial? Quais resultaram em patentes e que foram realizadas? No seu ponto de vista, como ampliar a transferência de tecnologia do Tecnomate? E eu acho que eu posso casar essa pergunta com uma pergunta que chegou aqui da Thaís Almeida, que diz assim, professor, na sua opinião, qual é a dificuldade da ligação entre as empresas e os laboratórios que têm essa força de inovação, que no caso é aí o Tecnomate, então eu creio que você pode fazer um en passant geral para nos responder, e a gente, infelizmente, vai ter que terminar depois dessa resposta sua. São 2 perguntas espetaculares, e é 1 hora para cada um. Não, mas 30 segundos. Mas resumindo o seguinte, a transferência de tecnologia, ela depende do grau de aproximação que a indústria tem com o laboratório. E ela nem sempre pode ser publicizada através de uma patente ou de um artigo. Na verdade, a gente até consegue. Às vezes, por conta de uma proteção de competitividade, o que é gerado dentro do laboratório não pode ser divulgado para outra empresa, porque ela é única daquela parceria. Eu acho que isso é sagrado. É sagrado porque, dessa maneira, várias empresas do mesmo segmento podem usar a estrutura como clientes. Mas o Tecnomate tem gerado indicadores, tanto na área científica, como produção de artigo, produção de patente, mas a gente também tem proteção do conhecimento. A gente gera a ciência e protege. E fica tentando agregar algum parceiro, investidor, que tenha recursos para aumentar o nível de maturidade tecnológica. No caso do Cimento Portland, eu digo a você que a contribuição ela é direta, ela é quase que online. Né? A todo momento, a indústria incorpora um conhecimento e assim melhora o seu processo. Os indicadores da Elizabeth são espetaculares, tanto que chamou a atenção da CSN, que veio a comprá-la por uma cifra elevada. Foi considerada uma das maiores, mais lucrativas do Brasil. Né? E a resposta de como deixar laboratórios com potencial tecnológico mais atrativos, eu acho que é uma resposta mais longa, mas passa por um entendimento de que a gente, às vezes, a gente dá origem da ideia, de onde vem a ideia. Se a ideia vem da engrenagem, inovação, vindo da indústria, se aquela demanda vem de lá, a transferência é mais rápida.
Se você tem uma ideia brilhante, uma super concepção, ela é embrionária por si, porque ela não sofreu o processo de escalonamento. Então, o nível de maturidade tecnológica, ele cresce, ele aumenta rapidamente quando o parceiro industrial já está desde a concepção da ideia. E ele é mais lento quando a ideia já está concebida. Todos os exemplos que eu passei para você são ideias pré-concebidas, baseadas na nossa leitura do que seriam demandas. E nenhum virou transferência de tecnologia, porque falta o investidor ver dessa maneira também como a gente. Então, resumindo, se a demanda sai já engajada com a empresa, maturidade tecnológica cresce a jato, dentro do laboratório. Se ela nasce dentro de você, pode ser que você conquiste alguém apenas pela fotografia, e eu espero que sim, né? Meu desejo é que sim. Perfeito. Bom, Sandro, infelizmente nós vamos ter que encerrar por aqui, o nosso tempo já está esgotado, e eu queria agradecer o seu tempo e tudo que você passou para a gente. Eu convido aí, se nós tivermos alguma pessoa que nos está escutando, que é dessa área ou envolvido com esse setor, que venha conhecer a UFPB, a Inova, o Tecnomate, e descobrir aí todo esse potencial de parceria e contribuição que a gente tem para dar aqui para o Estado, para a região, principalmente para o país, né? E muito nos também chama a atenção essa capacidade de internacionalização que você foi desenvolvendo, e isso lhe ajudou para posições como presidente da nossa CI, que vem fazendo um trabalho esplendoroso. Eu tenho muito a agradecer. E nós vamos agora entrar aqui chamando a nossa próxima sessão. Vem aí o professor Alisson. E muito obrigado, Sandro. Nós vamos ficando por aqui e agradeço a todos aí também pela cooperação de nos ouvir e gastar esse tempinho nessa tarde. A gente se vê. Um abraço para você. Tudo de bom. Tchau. Procure a gente está por aqui. Grande abraço. Tchau. Perfeito.